Imagina só, ser obrigado por um tribunal a pedir desculpas por uma coisa que, lá no fundo, você não acredita que fez de errado. Pois é, exatamente esse confronto jurídico e ético super fascinante que a gente vai mergulhar hoje, vindo direto da Coreia do Sul. A pergunta que não quer calar é essa: um tribunal pode mesmo forçar alguém a dizer me desculpe? Parece simples, né? Mas essa questão coloca em rota de colisão dois direitos fundamentais: o direito de uma vítima de ter sua reputação de volta e, do outro lado, a liberdade de consciência de uma pessoa. Para a gente entender como essa disputa foi parar na mais alta corte, a gente precisa dar um passinho para trás. Tudo começa em como a lei lida com a difamação e nas abordagens que são, assim, radicalmente diferentes. Basicamente, difamação é quando alguém faz uma afirmação falsa sobre outra pessoa e isso acaba prejudicando a reputação dela. Se for algo falado, a gente chama de calúnia. Se for publicado, tipo num jornal, aí é difamação por escrito. É um conceito que existe no mundo todo, mas o jeito de lidar com isso muda e muda muito. E aqui a gente vê a diferença gritante nos Estados Unidos. Difamação é, na maior parte das vezes, uma questão civil, uma briga entre duas pessoas. Agora, na Coreia do Sul, como a tabela mostra, a coisa pode ser também um crime. E, nossa, isso muda tudo, porque as consequências vão muito além de pagar uma indenização. Podem levar até para a cadeia. O peso da acusação é outro, completamente diferente. Lá nos Estados Unidos, um caso super famoso, New York Times contra Sullivan, definiu um padrão muito, mas muito alto para figuras públicas provarem que foram difamadas. Elas precisam provar o que se chama de malícia real, ou seja, mostrar que quem publicou a história sabia que era mentira ou que não estava nem aí para a verdade. Isso acaba sendo uma proteção gigantesca para a liberdade de imprensa. Ok, com esse contraste bem claro na cabeça, vamos voltar para a Coreia do Sul e para a lei específica que está no olho desse furacão todo. O X da questão está todo aqui, no artigo 764 do Código Civil coreano. Ele dá aos juízes o poder de ordenar medidas adequadas para restaurar a reputação de alguém. O problema é que, por muito tempo, a interpretação de medidas adequadas incluiu uma coisa bem polêmica: forçar o réu a publicar um pedido formal de desculpas. E foi essa interpretação que levou a um caso emblemático, um verdadeiro duelo entre a reputação de uma pessoa e a consciência de outra. Esse caso tinha todos os ingredientes de um grande drama. De um lado, uma ex-Miss Coreia. Do outro, um gigante da mídia, o jornal Donga Ilbo. Ela processou o jornal por difamação, querendo não só uma grana, mas também um pedido público de desculpas. A resposta do jornal? Uma recusa total, baseada num argumento bombástico. Obrigá-los a se desculpar seria inconstitucional. E aí a jornada jurídica foi só subindo. O que começou como um processo de difamação comum num tribunal de primeira instância virou rapidinho uma questão constitucional de altíssimo risco, que foi parar na mesa da Corte Suprema do país. O palco estava montado. O Tribunal Constitucional da Coreia do Sul tinha a palavra final e todo mundo estava de olho para ver o que ia acontecer. O dilema era pesado. O que deveria pesar mais na balança? O direito de uma pessoa ter sua reputação limpa de novo? Ou a liberdade de alguém não ser forçado a expressar um arrependimento que não sente? E o veredito foi decisivo. O tribunal cravou: um pedido de desculpas forçado é inconstitucional. Ponto final. A corte ficou do lado da liberdade de consciência. Tá, mas qual foi a lógica por trás dessa decisão tão importante? Bom, o tribunal argumentou que obrigar alguém a se desculpar viola diretamente a liberdade de consciência que é protegida pela Constituição. Seria o Estado se metendo no julgamento moral de uma pessoa e, no fim das contas, desrespeitando a própria dignidade dela. E olha que poderosa a definição de consciência que o tribunal usou. Não se trata só de crença religiosa ou política, não. É sobre todo o universo moral interno de uma pessoa. A visão de mundo dela, os valores, o senso de certo e errado. E o Estado não pode forçar isso. E isso, claro, nos deixa com uma pulga atrás da orelha para pensar: se forçar um pedido de desculpas por difamação fere a consciência, e as outras punições que os tribunais ordenam por aí? Onde é que a gente traça a linha entre a punição que a lei exige e a liberdade de pensamento? As implicações dessa decisão, com certeza, ainda vão dar muito o que falar.